Boa noite, Taubaté, 26 de março de 2015. Solenidade para a entrega do título de cidadania taubatiana ao senhor Marcos Pereira, presidente nacional do PRB. Para conduzir os trabalhos desta noite, convidamos a excelentíssima senhora vereadora Poliana Gama. Convidamos a ocupar seu lugar o excelentíssimo senhor vereador Diego Fonseca Nascimento. Excelentíssimo senhor vereador Douglas Carboni. Excelentíssimo senhor vereador Nunes Coelho, autor da homenagem. Excelentíssimo senhor vereador Paulo Miranda. Para compor a mesa dos trabalhos, convidamos o homenageado desta noite, senhor Marcos Pereira, presidente nacional do Partido Republicano Brasileiro. Doutora Renata Mara de Ângeles, assessora parlamentar neste ato, representando o excelentíssimo senhor Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor Davi Zaia, deputado estadual. Excelentíssimo senhor Gilmaci Santos, deputado estadual. Excelentíssimo senhor Milton Vieira, deputado estadual. Excelentíssimo senhor Wellington Moura, deputado estadual. Senhor Eduardo Cursino, secretário municipal de governo, neste ato representando o excelentíssimo senhor José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior, prefeito municipal de Taubaté. Excelentíssimo senhor vereador Nilton Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira. Senhor Tenente Coronel PM José Sodário Viana, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Reverendíssimo senhor pastor Clóvis Bacelar, neste ato representando a Igreja Universal do Reino de Deus do Vale do Paraíba. Pedimos aos senhores que se acomodem. Anunciamos também a presença do senhor Sérgio Fonteles, vice-presidente estadual do PRB, dos excelentíssimos senhores vereadores João Barbosa, de Guarulhos, Gil Miranda, de Mauá, Ricardo Alexandre Caçapava, Paulo Lanfredi Caçapava, Paulo Emílio Praia Grande, Márcio Oliveira Arujá e Rogério Timóteo, de Jacareí. Passamos à abertura oficial. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos do Decreto Legislativo número 486, de 11 de fevereiro de 2015, promove a presente solenidade para a entrega do título de cidadão taubatiano ao senhor Marcos Pereira, presidente nacional do PRB. Convidamos a todos a cantar o hino nacional.
conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és teu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus em sonhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá, barulho que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta fórmula, mas no futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és teu Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Anunciamos a presença da excelentíssima senhora vereadora Maria Goretti. E em nome da Câmara Municipal de Taubaté, agradecemos a presença do excelentíssimo senhor Alex Torres, prefeito municipal de São Luís do Paraitinga, senhor Raimundo Hermes Barbosa, presidente da Federação das Associações dos Advogados do Estado de São Paulo, senhor reverendíssimo senhor pastor José Admar Lopes, presidente do Conselho de Pastores de Taubaté, senhor Luiz Homero da Silva, assessor parlamentar neste ato, representando o excelentíssimo senhor padre Afonso Lobato, deputado estadual, senhor Erison Pessoa, presidente do PRB Mauá, senhor Sérgio Luiz Ferreira da Costa, presidente do PRB Santa Branca, senhor Denis Saladão, presidente do PRB Caraguatatuba, senhor Benedito Costa, presidente do PRB Rio Claro, senhor Gilberto Pessoa, diretor financeiro neste ato, representando o senhor engenheiro Heitor Correia da Bela Arenas, senhor José Mauro de Oliveira, agente sindical, neste ato representando o comendador, doutor Carlos Dionísio de Moraes, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Taubaté, senhor Mário Romero, presidente do Conselho Municipal de Saúde, e senhor José Edson dos Reis, presidente do Conseg Taubaté. Passamos à saudação oficial. Concedemos a palavra ao excelentíssimo senhor vereador Nunes Coelho, para saudação ao ilustre agraciado. Tem que usar o óculos, né? Depois que parte dos 50, tem que... Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras,
autoridade presente, senhores e senhoras, esta noite eu tenho o prazer de homenagear um dos homens mais respeitados da nossa sociedade. É com imensa satisfação que me empenhei junto aos meus pares para a aprovação do projeto que concede o título de cidadão tabatiano ao Dr. Marcos Pereira. Confesso que a unanimidade dos favoráveis reflete a importância desse homem para a nossa sociedade. Farei aqui um breve relato da sua trajetória de vida, para que aqueles que nos assistem nesse momento saibam das justificáveis razões da presente concessão de título cidadão. Marcos Pereira, Marcos Antônio Pereira, ou simplesmente Marcos Pereira, é um capixaba de 42 anos, evangélico, advogado, presidente nacional do Partido Republicano Brasileiro, PRB, como ele costuma falar, 10. Ele formou-se em Direito pela Universidade Paulista, especializou-se em Direito Processo Penal pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. É membro fundador da Comissão de Juristas de Língua Portuguesa. É também autor do livro Uso da Informação como Notícia do Crime Ambiental, com prefácio do ministro Marcos Aurélio de Mello, Supremo Tribunal Federal. Marcos Pereira também é autor do artigo Segurança do Estado e Comunicação Social, publicado no livro Estados Jurídicos, em homenagem ao ex-ministro César Asfro Rocha, 20 anos do Supremo Tribunal de Justiça. Nascido em Linhares, no interior do Espírito Santo, casou-se aos 19 anos com Margarete Pereira, seu grande amor dos tempos de colégio. Margarete sempre foi a inspiração de Marcos Pereira. Juntos lutaram, juntos cresceram, juntos estão até hoje, aos 23 anos depois do sim. Marcos Pereira não conheceu sua mãe biológica, a empregada doméstica, que engravidou em São Paulo, voltou para o Espírito Santo e, numa pensão às margens da BR-101, entregou seu filho assim que nasceu. Quem vê o líder forte, advogado de sucesso de hoje, não imagina a sua história comovente. Como se os problemas não bastassem, o casal que adotaram se separou quando ele tinha 5 anos de idade. Cresceu, então, sob os cuidados da avó paterna. Profissionalizamente, Marcos Pereira cresceu rápido. Já aos 17 anos, revelando o espírito de desembravador, abriu seu escritório de contabilidade em sociedade com os 2 colegas de trabalho. Em 1995, assumiu o cargo de diretor administrativo e financeiro da TV Record do Rio de Janeiro, onde permaneceu até o fim de 1999, quando passou a administrar a Rede Mulher de televisão. Em 2003, retornou à Rede Record de televisão como vice-presidente. Marcos Pereira
foi o responsável pelo redirecionamento estratégico da emissora. Durante a sua gestão, que terminou em 2009, a Record registrou o seu maior crescimento desde a sua fundação na década de 50. As transformações foram sentidas nas áreas de finanças jurídicas, recursos humanos e tecnologia. Em 2003, torna-se sócio da Pereira Moraes Oliveira, Sociedade de Advogados, onde atualmente responsável pelo planejamento e condução das atividades. Tendo agora abordado o aspecto da vida pessoal e profissional de Dr. Marcos Pereira, passo agora a mencionar sua trajetória política, sendo ela a que mais relaciona com a vida de todos os cidadãos, quer no Brasil, nos estados, também em nosso município, pois suas decisões como líder nacional do Partido Republicano Brasileiro revelam seu zelo pela democracia e pela coisa pública. Em 9 de maio de 2011, Marcos Pereira foi eleito por aclamação presidente nacional do PRB. Ele mesmo considera o seu cargo assumido como o maior desafio da sua vida, pois até então o executivo, advogado, tornou-se também líder político. Como em todas as coisas que colocará as mãos para fazer, o PRB também virá a ter sua marca de sucesso. Marcos Pereira ganhou notoriedade política pela habilidade na articulação que trouxe às fileiras do partido o apresentador Celso Russomano, atualmente deputado federal, o mais votado do Brasil, com mais de 1,5 milhão de votos. Contrariando todas as apostas, em 2012, lança-se Russomano candidato a prefeito de São Paulo e atraia para a coligação um grupo de 6 partidos, incluindo o tradicional PTB. Marcos Pereira, então, passa a ser respeitado no meio político pela capacidade de agregar forças e construir diálogos. No plano federal, cresce mais em todo o partido. Sobre a liderança de Marcos Pereira, o PRB salta de 8 para 21 deputados federais, se torna o partido que mais cresceu em número, em percentualidade, no Brasil em 2014. Também foram eleitos 32 deputados estaduais, um distrital, além do presidente da Câmara em vários municípios. Marcos Pereira conciliona títulos de honrarias recebidos em vários estados. Cito aqui os principais títulos pelos seus serviços prestados: título de cidadão Guarujá, título de cidadão Curitiba, título de cidadão Recife, o grande colar de mérito judiciário, Justiça do Trabalho da 15ª região de Campinas, medalha de Pedro Ernesto, Câmara Municipal do Rio de Janeiro, medalha Tiradentes, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, medalha Deferência Polícia Federal do Brasil em Brasília, medalha Marechal Rondon, Câmara Municipal de Porto Velho, Rondônia, medalha Zumbi dos Palmares,
honraria dada pela Câmara Municipal de Salvador pela sua luta contra a discriminação racial. Medalha de mérito legislativo dada pela Câmara dos Deputados em Brasília. Por ser um líder exemplar, homem humilde, honesto, íntegro, lutador, perseverante e trabalhador. Enfim, o exemplo desse homem, exemplo desse ser humano que muitos nos orgulham por fazer parte da sociedade tabatiana. Eu queria, no momento agora, dar uma pausa aqui e mostrar um vídeo que foi gravado. O Marcos Pereira é uma pessoa que é só coração, começa por aí. É um grande gestor, um homem preparado, professor universitário, professor de Direito, conhece profundamente Direito, é um bom amigo, é uma pessoa que acima de qualquer coisa pensa no próximo. Isso é muito bacana, quando a gente tem alguém que pensa no próximo. Mas é um bom gestor também, por onde ele passou, pelas empresas por onde ele passou, o que ele já administrou, como por exemplo a Rede Record de Televisão, ele foi extremamente bem sucedido. E hoje, como presidente do Partido Republicano Brasileiro, está saindo muito bem. Então, Dr. Marcos Pereira, e com muito orgulho eu chamo assim, meu grande amigo, é uma pessoa maravilhosa, fenomenal. Me sinto muito lisonjeada de trabalhar com o Dr. Marcos, acompanhar a sua trajetória política. Ao longo desses 6 anos e meio, tenho visto o empenho dele, tenho visto a garra, a força de vontade que ele tem em fazer desse partido um partido reconhecido, um partido grande e um partido forte. E é assim que eu vejo o PRB hoje, um partido grande, um partido forte, e é assim que o Dr. Marcos tem trabalhado todos os dias. Ele não se dá o descanso, é um homem extremamente criterioso, extremamente estratégico. E com isso o PRB tem alcançado seus objetivos. Isso nós damos ao nosso líder, que tem sido essa pessoa que é um grande exemplo para todos nós. O Marcos Pereira vai fazer tudo por Taubaté a partir de agora, não tenho dúvida nenhuma disso, porque quando ele recebe o título de cidadão de uma cidade, ele começa a trabalhar por essa cidade. E o PRB tem o que oferecer, né? Através do Ministério dos Esportes, nós temos lá o ministro Jorge Hilton, através da Secretaria dos Esportes aqui no estado de São Paulo, nós temos o Jean Madeira como secretário. Os dois, com certeza absoluta, vão fazer todos os programas de esporte chegar à cidade de Taubaté, assim como a construção de quadras e uma série de outras coisas para que o povo de Taubaté possa exercer a sua cidadania no esporte. E eu estou aqui, Dr. Marcos, para dizer para o senhor que o senhor é muito importante para nós do PRB, para dizer para o senhor, vai em frente, como o senhor sempre diz para mim, vai em frente, não desiste, vai em frente. Então é isso que eu tenho para dizer para o senhor, vai em frente, doutor, os nossos objetivos serão alcançados, o PRB será o PRB que o senhor tanto sonha. E dizer para o senhor que esse título de Taubaté que o senhor está recebendo é merecido, assim como todos os outros que o senhor tem recebido, e cada vez que eu pego um título em minhas mãos que o senhor me entrega para que a gente possa enquadrar, eu falo, yes, mais uma vitória, mais um reconhecimento. E é assim que o partido ele vai crescer ao longo desses anos, com reconhecimento devido. E eu quero agradecer por ter tido o prazer de trabalhar com o senhor todos esses anos. Marcos Pereira, meu presidente, infelizmente eu não posso estar com você nesse momento, você sabe, eu estou aqui cuidando das coisas em Brasília, você me deu aí a função de liderar o PRB no Congresso Nacional e a gente está fazendo isso com afinco, com toda a vontade de fazer o melhor. Então eu não vou poder estar com você, mas eu desejo a você toda a felicidade do mundo. Você, com esse título, é mais cidadão ainda em Taubaté. Um grande abraço, Celso Russomano.
Assim peço a todos que fiquem de pé e vamos aplaudir esse cidadão que sempre nos honrará por estar entre nós, Marcos Antônio Pereira. Parabéns, muito obrigado. Para finalizar, saiba que sempre teremos a imensa alegria de tê-lo como cidadão tabatiano. Eu queria... Eu queria convidar o seu... Ah, já está aqui já? Ah, tá. Depois você fala. Eu queria aqui quebrar o protocolo um pouquinho, né? Não é de costume não, mas eu vou ter que quebrar, né? O presidente Marcos Pereira, sobre o comando do PRB, eu queria dar um depoimento do crescimento do PRB após o comando de Marcos Pereira. Em 2002, quando iniciamos a trajetória para iniciarmos o partido, né? Então, eu sou testemunha do quanto o PRB, na mão do presidente Marcos Pereira, tem desenvolvido, né? Não desmerecendo aqueles que passou anterior a ele, mas eu sou testemunha porque vi a semente sendo lançada do PRB e os frutos já dando agora neste momento. Tenho certeza, presidente, que muitos frutos virão aí. E pode contar com Taubaté, porque eu tenho certeza que o PRB é 10 e o senhor é 10 e muito 10. Eram essas minhas considerações. Um abraço, que Deus abençoe o senhor e a sua família. Estamos juntos nessa luta. Pode contar com essa sementinha do PRB aqui em Taubaté. Neste momento, convido para uma apresentação muito especial a professora Ângela Rodrigues dos Santos Freitas, que tocará uma das músicas apreciadas pelo nosso mais novo cidadão, Balada por Adeline.
Quero agradecer com carinho a presença da professora Ângela. A professora Ângela foi minha professora de canto quando era criança. Não precisa falar assim, né, Ângela? Mas nós a convidamos por ver na professora Ângela uma das expressões do melhor no nosso povo de Taubaté, que é a arte. Neste momento, então, o Poder Legislativo taubatiano tem a honra de entregar ao senhor Marcos Pereira o pergaminho que simboliza o título de cidadania taubatiana, que lhe foi outorgado pelos relevantes serviços prestados. Convido o agraciado a se posicionar à frente desta mesa para receber as homenagens a serem entregues pelo colega e estimado vereador Nunes Coelho. Força e união, um partido verdadeiro sempre chega ao coração. Igualdade é a melhor maneira, é a receita para ser feliz. 10 é o PRB, junto com você. PRB é 10. Convidamos as esposas e familiares para que se posicionem aqui. Trabalhando com você. PRB é 10. PRB é 10. PRB é 10. Trabalhando com você. É o nosso professor, 10 é o pedreiro, 10 é a dona de casa, 10 é o sanfoneiro, 10 é o trabalhador que não se cansa o ano inteiro. 10 é o PRB, junto com você. PRB é 10. Neste momento, o Poder Legislativo taubatiano tem a honra de conceder a palavra ao cidadão taubatiano Marcos Pereira para suas considerações. Boa noite a todos. Boa noite a todos do auditório, todos aqui no plenário. Eu cumprimento a vereadora Poliana, que preside essa sessão, e em nome dela, em nome do vereador Nunes, que é o autor dessa outorga do título de cidadão taubateano, eu cumprimento todos os vereadores dessa casa, desse Poder Legislativo, da importante cidade de Taubaté, que, doravante, me torno cidadão através desse título outorgado e muito me orgulha. Cumprimento o Poder Legislativo Estadual na pessoa dos deputados Milton Vieira, do PSD, da Visaia, do PPS, Gilmaci Santos e Wellington Moura, do PRB, também a representante aqui do presidente da Casa, do Fernando Capês, que gentilmente enviou o representante nessa noite. Eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes, vereador presidente da Câmara de Vereadores de Limeira, o nosso também republicano Nilton, o presidente da Câmara de São Bernardo do Campo, Santo André, nosso vereador também republicano Ronaldo Castro. É muita gente, né? Então, para gravar aqui agora. E, em nome de todos esses, eu cumprimento os vereadores das demais cidades aqui presentes. Não é possível nominar todos, temos vários aqui que a gente pode observar, vereadores de Guarulhos, vereadores de cidades aqui próximas,
Eu agradeço a presença de todos, também o tenente-coronel representando o Comando-Geral da Polícia Militar, o chefe da Secretaria de Governo do Estado, representando o prefeito da cidade. Muito obrigado pela presença de todos. Cumprimento, em último, o Hermes, meu amigo, advogado, presidente da FADESP. Nós estamos aí articulando e ensaiando talvez uma candidatura à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, ao que, se tudo der certo, eu poderei concorrer como vice-presidente. Mas isso é uma coisa que nós estamos ainda trabalhando e vamos torcer e trabalhar para que dê tudo certo. Eu quero agradecer primeiramente esse título, primeiramente a Deus, porque Ele é o autor da vida. Sem Ele, nenhum de nós estaria aqui nessa noite. Como foi dito e foi lido aqui pelo vereador Nunes, um pouquinho, nem um décimo sequer, da minha história, eu nasci na cidade de Linhares, do Espírito Santo, numa pensão às margens da BR-101. Nasci de uma parteira, a dona da pensão, a dona Mariquinha, que fez o meu parto. Naquela altura, em 4 de abril de 1972, a minha mãe, que tinha ficado grávida do patrão, era uma empregada doméstica e morava aqui em São Paulo, na capital de São Paulo, e era empregada doméstica. Naquele tempo, as empregadas dormiam na casa, na maioria das vezes dormiam na casa do patrão. Ficou grávida do dono da casa, escondeu a gravidez até o 7º mês e depois, com um pouquinho de dinheiro no bolso, foi me ter na cidade de Linhares, no seu estado natal. Evidentemente que ela não foi até a sua cidade natal, uma cidade muito menor, uma cidade de Pinheiros, ao norte do Espírito Santo, porque era uma cidade naquela época de 10 mil habitantes. E em 1972, uma mãe solteira não era... Hoje já tem muita discriminação. Hoje ainda tem alguma discriminação. Naquela época, a discriminação ainda era muito maior. Ela, então, se hospedou naquela pensão e disse para a dona Mariquinha: eu queria dar essa criança porque eu não tenho condições de criar. E eu fui entregue para uma família, um mecânico de automóveis que tinha uma oficina mecânica ao lado dessa pensão, que já tinha dito para a dona Mariquinha que, por causa da mulher dele não poder ter filhos, ele gostaria de adotar uma criança. Quando, então, surgiu essa oportunidade, a dona Mariquinha disse para ele: tem uma moça aqui que vai ter um filho e quer dar o filho dela. E ele disse assim: se for menino, eu aceito. Se for menina, não quero não. Porque o sonho meu e da minha esposa é ter um menino. E eu nasci macho, cabra macho, para ir. A minha mulher, que está aqui há 23 anos, minha esposa, sabe bem disso. A segunda pessoa que eu quero agradecer é a minha esposa, a Margarete Pereira, que tem uma importância muito grande na minha vida. Deus fez com que eu fosse criado por esta família, criado adotivo, com todos os complexos que vocês possam imaginar, que é ser uma criança criada numa família adotiva. Os meus pais nunca me esconderam isso. E quando eu tinha 5 anos de idade, o meu pai se separou da minha mãe. Como ele, uma pessoa muito simples, Davi, ele tem só a 4ª série primária. Ele não sabia o que era um processo de adoção e o que ele fez. Ele me registrou em nome da minha mãe biológica e fez um processo de tutela. E ele ficou sendo meu tutor. Quando ele se separou da esposa, então ele me entregou para, como ele era o meu tutor, o meu guardador, para que eu fosse criado, ou continuasse sendo criado, muito obrigado, pela mãe dele, portanto, minha avó paterna adotiva. E eu assim cresci, criado dos 5 aos 17 anos, quando eu comecei a trabalhar, pela minha avó paterna adotiva, que nunca escondeu que eu era filho de criação do filho dela. Curioso que, aos 17 anos, eu conheci a Margarete, minha esposa, segunda pessoa que eu dedico esse título depois de Deus. Conheci a Margarete na escola, como foi dito aqui, quando o vereador leu um pouquinho sobre a minha biografia. Conheci a Margarete no primeiro ano do curso técnico em contabilidade,
o antigo segundo grau profissionalizante. Começamos a namorar em 1988, no dia 25 de abril. Foi o dia que nós começamos a namorar. E nos casamos no dia 24 de agosto de 1991. A Margarete foi importante porque ela me apresentou esse Deus que eu disse, sem o qual nenhum de nós estaria aqui, porque Ele é o autor da vida. Foi através desse Deus e através da igreja que eu congrego, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, que eu pude me libertar dos complexos de uma criança criada sem pai, sem mãe e sem avó, porque a minha avó, não obstante fizesse tudo o que podia fazer para me dar o melhor, era uma senhora que era mãe de 13 filhos, dos quais 12 eram vivos. E já com a idade avançada, com a saúde debilitada, não podia sequer comparecer às reuniões de pais e professores. Quando tinha eventos na escola, por exemplo, festa junina, eventos do Dia dos Pais, Dia das Mães, evento do Dia dos Estudantes, ela nunca estava presente, eu nunca podia homenageá-la. Eu era uma criança diferente, porque era uma criança que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha essas referências todas. Mas era uma mulher que me deu educação, que me deu caráter, que me ensinou a ser homem. E eu, através dela, pude estudar em escolas públicas. Toda a minha educação fundamental foi em escolas públicas. E eu me lembro que, até os 19 anos de idade, quando eu me casei, eu não tinha, Poliana, certidão de nascimento. Porque o meu pai, quando me entregou para sua mãe, ele entregou a certidão de tutela e não a certidão de nascimento. Lembrando que ela era analfabeta e ele só tinha 4ª série primária, portanto não tinha instruções nenhuma. E eu me recordo da minha avó, todas as vezes que ia na escola me matricular, a secretária da escola dizia: mas isso aqui não é certidão de nascimento, eu preciso da certidão de nascimento. E aí ela dizia: é o único documento que eu tenho do menino, e o menino não pode ficar sem estudar. E brigava até que convencia no argumento. Quando eu fui me casar, aos 19 anos, o oficial do cartório pediu a certidão de nascimento. Eu já tinha uma instrução, já tinha mais entendimento, e eu então fui verificar lá na cidade onde tinha nascido, Linhares, tirar a cópia da certidão, segunda via da certidão de nascimento. Foi aí que eu tive pela primeira vez uma certidão de nascimento por algumas horas nas mãos, porque quando a gente entrega a certidão de nascimento para fazer o casamento, eles recolhem e depois te dão a certidão de casamento. Mas a Margarete, ela me apresentou a igreja, me apresentou o Senhor Jesus, e foi lá que eu me libertei desses traumas todos que eu só estou contando para vocês um pouquinho. Eu me recordo de várias vezes, por falta dessa referência de família, ter tentado me matar, ter tentado suicídio. Isso com menos de 17 anos de idade. Não foram 2 nem 3 vezes que eu me deitei, aí não nas margens da BR-101, mas na própria BR-101, ao norte do Espírito Santo, quase sul da Bahia, para deixar um caminhão ou um ônibus passar por cima de mim. Mas eu acho que Deus, tenho certeza, Deus tinha um plano na minha vida. E quando o caminhão se aproximava, eu não tinha coragem, eu corria. E acho que foi bom, graças a Deus estamos aqui. E hoje vem aqui o Nunes, e em todos os eventos que eu tenho ido, vêm as pessoas e leio um pouco do nosso currículo, dos títulos que nós conquistamos com esforço, com luta, com estudo, mas também com trabalho, com seriedade. Eu agradeço a Deus, agradeço em segundo lugar a Margarete Pereira, sem a qual eu tenho certeza eu não estaria aqui nessa noite. Agradeço à Câmara de Vereadores, ao vereador Nunes e todos os vereadores que votaram por unanimidade a aprovação do título de cidadão taubatiano. Esse título, como disse o nosso companheiro Celso Russomano, aumenta a minha responsabilidade com a cidade de Taubaté.
A partir de hoje, eu tenho mais compromissos ainda com a cidade. É fato, é verdadeiro. Uma cidade importante do Vale do Paraíba. 300 mil habitantes, 300 mil pessoas que precisam que você, Nunes, que representa uma parcela dessa população, continue honrando o Partido Republicano Brasileiro. Porque é por causa dele que você está aqui, é por causa dele que nós estamos aqui também. População essa que eu tenho certeza, eu conversava com a Poliana, que além de vereadora e presidente do PPS aqui na cidade de Taubaté, também conversava com o Davi Zaia, para quem não sabe, Davi Zaia é o esposo da Poliana e é deputado estadual e presidente do PPS aqui também no estado de São Paulo. Eu conversava com eles, nós precisamos lutar por Taubaté. Contem comigo a partir de hoje, porque esse título, a partir de hoje, pesa não só no meu currículo, mas nas minhas costas a responsabilidade de fazer uma cidade melhor para todos. Portanto, o PRB vai querer, já falei isso ao Nunes, que é o presidente municipal do partido aqui na cidade, dialogar os problemas e as soluções dos problemas da cidade com mais precisão, com mais participação, com mais protagonismo, ainda que para isso tenha que lançar candidato a prefeito na cidade, porque é nas mãos do executivo que está o poder de decisão, juntamente com o legislativo, mas sobretudo o executivo que tem o orçamento, que tem o poder da execução de mudar a vida das pessoas. A Poliana, eu ouvi hoje assim, as pessoas nem sabiam que nós teríamos hoje, ou melhor, que a sessão seria presidida por ela hoje, mas eu ouvi espontaneamente de uma funcionária do Diário de Taubaté, quando visitei o jornal, que o próximo prefeito dessa cidade pode sair daqui dessa casa, e que o nome da Poliana é um nome muito forte. Se Deus quiser, e se tudo der certo, nós poderemos até, quem sabe, junto com o nosso PRB, estar juntos. Vamos conversar, vamos construir. Não estou aqui lançando candidatura de ninguém, só estou fazendo uma referência. É uma referência de uma cidadã que nasceu e que vive, que mora nessa cidade. Fato é que, a partir de hoje, Marcos Pereira, cidadão taubatiano, estará com os seus olhos e com a sua atenção voltada para essa cidade. Porque termino a minha fala dizendo que, não menosprezando os títulos que tenho, mas o título mais importante que eu gosto de dizer é que eu sou um servo, apenas servo e nada mais. Este é o título que todos os homens públicos deveriam ter o prazer de ostentar, servo do povo. Muito obrigado, boa noite a todos. E neste momento, para saudar o mais novo filho da nossa terra, convidamos a todos a cantar o hino de Taubaté. Taubaté, nas bandeiras que ousaram desbramarem nas selvas com glória. Taubaté, cujos filhos não param, sempre em marcha nas asas da história. Taubaté, das nações
Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, nossos sinceros agradecimentos aos membros da mesa diretora e demais autoridades presentes, às senhoras e aos senhores, em especial aqueles que se deslocaram de outros municípios, aos telespectadores da TV Câmara Taubaté e aos internautas que acompanham ao vivo esta solenidade. A professora Ângela Rodrigues dos Santos, que abrilhantou este evento, aos servidores da Câmara Municipal, aos senhores e senhora vereadora, começar pela vereadora Gorete, vereadores Paulo Miranda, Diego, vereador Nunes Coelho, autor da propositura, vereador Douglas Carbone. A todos, enfim, que nos honraram com sua presença, um muito obrigado do Poder Legislativo taubatiano. A todos também aqui, componentes da mesa, em especial os deputados que se deslocaram até Taubaté, saudar a todos, na pessoa do deputado Davi Zaia, o nosso cumprimento, Coronel Sodário também. A todos, enfim, que nos honraram, então, com sua presença, um muito obrigado do Poder Legislativo taubatiano e o desejo de que o nosso mais novo e ilustre cidadão nos visite sempre, viu, Marcos Pereira? Seja sempre bem-vinda. Declaramos, então, encerrada esta solenidade.